Bom dia, meus amigos. Hoje, 29 de abril, terça-feira. Eu gostaria de lembrar de uma frase que você deve ver todos os dias quando você termina de ver um filme, um entretenimento. Aquela frase do "the end", quer dizer, o fim. Tá? Mas vamos inverter essa frase, vamos colocá-la assim, "not the end", ou seja, não é o fim. Não é chegado o fim. Eu quero fazer com que esta pequena meditação você pense nisso, que durante muitos anos os filmes que a gente vê, né, que são muito bons, outros são ruins, mas isso foi imprimido em nossas mentes que chegou o fim. É como se o inimigo de nossas almas falasse assim, ó, te dê esse entretenimento, agora the end. Agora, fim de tudo. Entendeu? E a vida não é um fim de tudo, porque Deus é eterno. Entendeu? E é Ele que controla todas as coisas. Então nós vamos trabalhar em cima desse pensamento. Não é o fim. Not the end. Ok? Eu queria primeiro apresentar para vocês, eu já falei isso alguns meses atrás, eu acho, uma fórmula de Satanás que eu vi no livro chamado Síndrome de Lúcifer, do Caio Fábio, um livro muito bom para você entender a epístola de Judas. Basta você ler aquele livro ali que você vai entender o livro todinho, tá? E ele coloca os 3 métodos de Satanás para fazer o homem pecar. E eu, estudando bastante aquilo, percebi que o método funciona no Novo Testamento, no Velho e no Novo Testamento inteiro. E no dia a dia, ele funciona no nosso dia a dia inteiro. Ou seja, o método nunca foi trocado. É sempre o mesmo. Você pode até ter dificuldade em decorar as 3 palavras que eu vou falar aqui, mas vale a pena você anotar depois, tá bom? Então vamos ao primeiro método. Ele diz assim, ó, o método de Satanás é sempre o mesmo, desde Adão e Eva até hoje, tá? Repare o primeiro. O primeiro dele ele relativiza a palavra de Deus com base na fome. Então, isso está escrito em Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, tá? Então, lembrados que ele chega para o casal e fala bem assim, foi isso que Deus disse? De toda árvore podereis comer, menos dessa? Entendeu? Ou seja, ele coloca uma interrogação, ele relativiza. E quem aceita a relativização da palavra de Deus cai numa emboscada, porque você pode acrescentar como pode retirar coisas da Bíblia. No caso de Eva, ela acrescentou. Ela falou assim, não, Deus disse que não podemos nem tocar. Deus não disse isso, não podia tocar. Está escrito que ele não poderia comer. Mas o diabo já falou ao contrário. Falou, não, Deus não disse isso. Fazendo a pergunta, né? Foi isso que Deus disse? Não. Por isso que ele é o pai da mentira. Está entendendo? Ele vai contra tudo que Deus fala. Segundo lugar, ele sugere a autodivinização diante dos homens. Lembram quando ele fala bem assim, ó, vocês serão como deuses, vocês terão conhecimento do bem e do mal. Mas o perigo de você ser como Deus e ter o conhecimento do bem e do mal, que todos querem conhecer o bem e o mal, né? Todos querem conhecer tudo, aquela síndrome do conhecer. Você conhece o bem, só que você não tem prazer nele. Já viu essas pessoas que moram em grandes apartamentos, né? Hoje em dia os apartamentos são construídos bem pequenos, né? E as pessoas vivem tranquilas ali. Mas às vezes a pessoa mora assim, uma coisa muito grande. Entendeu? E está infeliz ali dentro. Tem tudo, tem piscina, tem tudo. Mas fechou a porta de casa,
aquele bem, entendeu? Tudo que ela conseguiu ali, ela não consegue adquirir. Agora, tem a questão também, né? Conhecer o mal. O problema de conhecer o mal é que quando você quer escapar dele, você não consegue. Daí o ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Percebeu que você cai em duas pegadinhas? Já caiu em duas lá na frente, na relativização, duas agora na autodivinização, e agora, por último, tem a terceira, né? Terceiro método, ele apela para a autoabsolutização, ou seja, para tomar posse daquilo. Lembra que a mulher diz o texto assim, vendo a mulher que a fruta era boa para se comer, né? Agradável, ela foi, tocou e comeu. Ou seja, ela tomou posse. E é assim que funciona. Ele relativiza, ele autodiviniza e faz você tomar posse. Aí você fala, é meu. Na hora que você fala, é meu, principalmente quando se casa, já reparou? Um dos cônjuges vai falar bem assim, essa pessoa é minha. Aí complicou, porque ninguém é de ninguém. Cada um, Deus tem um propósito. Tá? Se você não perceber isso, você vai cair nessas três malhas aí de Satanás. Tá bom? Então vamos dar continuidade nesse pensamento? Não é o fim, ainda há esperança, tá? No the end, tá? Não sucumba a ela. Não subestime a tentação, nem dê perpetuação. Ela existe e é contagiosa, mas não dura para sempre. É uma pegadinha para os ambiciosos. Em Provérbios 27, 24, diz bem assim, porque as riquezas não duram para sempre. E quando eu leio esse texto, me lembro de uma reportagem que eu vi de um sujeito que estava filmando as grandes mansões do Rio de Janeiro, que foram do barão fulano de tal, o barão não sei das quantas, todas as casas vazias e todas apodrecidas. Na época era o luxo do luxo lá no Rio de Janeiro. Né? Você vem aqui em Vitória, né? Você olha os prédios do centro de Vitória, antigamente toda a sociedade de classe alta em Vitória morava no centro da cidade. Hoje a maioria dessa sociedade mora na Praia do Canto, né? Para quem conhece esse lugar aqui, mora em Jardim da Penha, mora em Camburi, tá entendendo? Ou então migraram para Vila Velha, que é só atravessar a ponte. Perceberam? Nada dura para sempre. Antigamente, o Parque Moscoso era um lugar top, top. Tem gente que não gosta de usar essa palavra, né? Mas era o ápice, né, da coisa, entendeu? Hoje, é nada, é um parquezinho simplesinho. Botaram muros, né, para proteger ali as plantas e tudo mais. Mas percebeu? Tudo passa, entendeu? Os prédios que tinham aqui, da Legislativo, o Ministério da Fazenda, que era tudo aqui no centro, hoje estão todos naquela região nobre ali, onde tem a terceira ponte Vitória. Daqui a pouco passa. Isso aqui tudo onde eu estou agora, exatamente onde eu estou agora, era mar. Foi tudo aterrado. Vitória toda aterrada. Então, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Às vezes a gente está construindo uma cidade em cima de um pântano. Quando você menos espera, pode tudo desmoronar. Quantas cidades eles têm descobertos aí no fundo do mar inteira, com aquelas estátuas todas perfeitas, simplesmente o mar foi lá e tomou conta. E quantos achados eles estão achando agora em cima do rio Eufrates, que está seco? Quando eu tinha 10 anos, ele era navegável. Hoje eu tenho 60, ele está seco. A profecia se cumpriu do jeitinho que está escrito na Bíblia. Entendeu? Então, como está dizendo o texto aqui, nem a coroa de geração em geração. Família muito rica, família tal, tem força nessa cidade, daqui a pouco não tem mais. Dura o quê? 20 anos? 30 anos?
Daqui a pouco morre todo mundo. E os herdeiros não dão conta daquilo. É isso que você precisa ver. Isso é história. E se você não lê história, você corre o risco de repeti-la. E vai repetir de forma errada ainda. Tá bom? Vamos lá? Olha só. Muitas são as tentativas de se encontrar um lugar ao sol. Mas são poucos que se destacam. Existem aqueles que não são notados. Todavia, perdidos no meio da multidão, são pequenas luzes, como de vagalume, que fazem a diferença para muitos anônimos. Olha que legal isso. E são estes que sustentam a sociedade. Se não tivesse essas pequenas pessoas para dar os pequenos toques em cada um, a sociedade desmontaria. Porque, normalmente, quem está na pirâmide, vou dar um exemplo disso, eu vi essa mensagem, não sei aonde, eu lembro quando o Bush pegou o poder a primeira vez, ele não sabia onde era a Bélgica. Entendendo? Normalmente, o americano ele sabe das coisas que acontecem em volta da cidade dele. Entendendo? Se ele está no estado ali, no Texas, ele sabe onde está tudo do Texas, o que está em volta, ele não quer nem saber. Ele vive a vida dele, a privacidade dele é uma coisa incrível. Entendeu? Te trata bem, muito educado, mas o que ele gosta mesmo é que você trabalhe para ele. Ele ganha muito dinheiro. E é assim que eles fazem. Entendeu? Só que assim como no passado de Alexandre, né, e de outros mais, né, que passaram, caíram. Um dia cai. Lembra-se da Rússia, né, a grande e poderosa Rússia? Né? Quando houve a perestroika, o que aconteceu? Caiu. Vários paisotes ali se formaram, deu. E hoje é um país bem menor. E assim vai. Entendeu? Ninguém dura para sempre, irmãos. Ninguém. Alexandre andou 8.200 quilômetros a cavalo, ganhando nações, destruindo povos, entendeu? E foi implantando o grego em todas essas cidades. Mas um dia, segundo a história, a gente nunca sabe onde está a verdade, ele invadindo a Índia, lá é um lugar que tem muita água, né? Aquelas monções da Índia, né? Então dá muito mosquito. Dizem que ele foi picado por um mosquito. Outros dizem que ele foi envenenado, outros dizem muitas coisas, né? Mas um garoto de 26 anos, que era bravo, né? Devia ser o cão chupando manga aquilo ali, né? O que aconteceu? Morreu. Acabou a glória. Hitler morreu. Acabou a glória. Entendeu? Napoleão Bonaparte, acabou a glória. Ou seja, chega uma hora que esses poderosos morrem. Não duram para sempre. E os seus, que ficavam ali mendigando, vão cair também. E outros mais poderosos vão entrar. Não se engane. A vida é uma roda. Ela vai circulando e por isso que o próprio texto fala, né, que não existe nada novo debaixo do céu. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Olha só o que fala em Provérbios 13, verso 9. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. É normal ninguém gostar de uma repreensão aqui ou ali, mas esse é o caminho da vida. Receba com carinho as dicas e viva. Viver errado a vida toda, achando que num batalhão de 500 soldados, só você marcha certo e os 499 marcham errado, é contraditório, é absurdo. Tá? O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Mas o que abandona a repreensão anda errado. Provérbios 10, 17. A infidelidade, olha só, às vezes você fala assim, nossa, acabou, né? The end. A infidelidade, entendeu? Vamos aqui, cadê você? Aqui. A infidelidade é reprovável, óbvio, entendeu? Claro, em qualquer instância, mas não oculta o desembaraço
sem dolo de seus próprios atropelos. Jesus detecta esse lampejo de sobrevivência e elogia a habilidade dos antagonistas que foram infiéis neste mundo contra a letargia, piegas dos que deveriam protagonizar a vida em sua própria época. Olha só os exemplos. Creia, ainda há esperança para a sua habilidade de promover e manter a vida, ainda hoje. Lembra desse texto, Lucas 16:8? E elogiou o Senhor o administrador infiel, tá? Ele era o contador e ele estava roubando os livros daquele local, tá? Que houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Olha o que Jesus está falando. Ele está elogiando o administrador infiel, porque ele foi muito esperto no que ele fez. Ele roubou? Jesus não está falando que o que ele roubou estava certo, mas o que ele fez depois do roubo. Entendeu? Ele foi lá nos clientes, falou, você deve quanto ao meu patrão? Tanto, paga aqui tanto. Estava dentro da lei, tudo certinho. Ou seja, ele fez a média com todos eles, porque ele falou assim, olha, mendigar eu tenho vergonha, pegar na enxada eu não aguento mais. O que eu vou fazer? Vou fazer meu network. Foi o que ele fez, entendeu? E aí o próprio Jesus fala, tem uma máxima dessa fala que eu acho poderosa, que ele fala que os filhos das trevas são mais hábeis, são mais espertos do que os filhos da luz na sua própria geração. Já pensou você ter que ouvir isso assim na cara, Jesus falando isso para você? Dizendo que aquele cara lá que está nas trevas é mais esperto que você que está na luz? Irmãos. Por isso que não se vanglorie em nada, entendeu? Agora é sempre para Jesus. Toda vez que você for fazer qualquer coisa, tá? Primeiro você pensa, Jesus, isso é da tua vontade, eu estou certo em fazer isso, entendendo? E às vezes a gente faz errado, não faz mesmo, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, é Deus quem levanta. Se não fosse Deus por nós, orando por nós, com gemidos inexprimíveis, como diz a Bíblia lá, o Espírito Santo, nós já éramos, irmão. Ok? Então que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. E lembre-se, é not the end, tá? Não é o fim. Não tem essa coisa que chegou o fim, não. Não, ainda há esperança. Amém.